Filipenses 4, de 10 a 23. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente a vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Senhor, que o teu Santo Espírito abra a nossa mente. Seja gracioso conosco, Senhor Deus, e derrame sobre nós mais do teu Santo Espírito. Nós só vamos compreender as tuas palavras, as coisas espirituais, se o teu Santo Espírito nos fizer isso, nos fizer entender. Seja bondoso, Senhor, e nos conforte, nos confronte. Mude a nossa vida pela tua palavra, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Tenha misericórdia de nós. Fale conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto sem dúvida é um daqueles textos que ninguém passa batido. Todo mundo é acertado por ele, principalmente em nossos dias de tanto imediatismo, de tantas coisas instantâneas que são vividas, tantas expectativas instantâneas, num tempo em de tanta cobrança para nos adequarmos a padrões confortáveis a uma grande maioria de pessoas, a um grande grupo de pessoas. Hoje a pressão que vivemos é de que devemos nos enquadrar num padrão mundano, libertinoso, num padrão tolerante a qualquer forma de expressão. Esse é o padrão do mundo. E dentro dessa complexidade que estamos vivendo, tem nos vendido a ideia de que nós só seremos felizes com a próxima aquisição. Você só estará feliz quando comprar aquele carro, né? Esses dias passou uma propaganda, não sei se era do Corolla, do novo Honda Civic, você chegou lá, aí você compra um carro daquele. Então, o sinal de que você chegou lá é certo carro. O sinal que você chegou lá é morar em certo lugar, né? É com a propaganda daquele condomínio ali no aeroporto. A diferença de morar e viver está aqui. O que eu estou fazendo lá em casa, então, né? Tipo assim, né? Eu vivo muito bem, obrigado, né? Mas eles querem passar. Você precisa disso. Essa é a ideia. Você precisa disso. A ideia do mundo é essa, infelizmente. Isso nos empurra para um turbilhão de
dor e ansiedade, frustração, e isso tudo frutifica em nossa vida com uma coisa que contamina todos nós: murmuração. Murmuração. A gente murmura, a gente acerta o dedo no canto do móvel e murmura uma semana com aquela dor, né? Lembrando. A gente murmura porque não alcança certos objetivos. A gente murmura porque não está satisfeito com a atual condição de nossa vida, olhando para os recursos que temos, porque nós estamos presos nesse paradigma mundano. Infelizmente, isso é uma verdade, de você tem que ter para ser feliz. A sua felicidade está no amanhã, está no algo mais, está naquilo que você tem que alcançar. No tempo da carta de Filipenses não era diferente. A carta de Filipenses foi plantada numa localidade, na Macedônia. Na Macedônia tem várias cidades, uma delas é a cidade de Filipos, totalmente formatada com o pensamento mundano, com o pensamento triunfalista, com o pensamento de glória na terra. A cidade de Filipos festejava a glória romana, o status romano, né? Você pertencia a Roma, pertencia ao exército romano, ao governo romano. As pessoas te reverenciavam, te aplaudiam, falavam: ali vai um bom cidadão. E era objetivo das pessoas alcançar essas virtudes sociais, esses status. E ali chega o Evangelho, né, com a ação poderosa de Deus. Duas famílias se convertem: a família de Lídia, a família do carcereiro, um soldado romano. Eles se convertem, formam uma igreja. Essa igreja cresce. Paulo escreve agora uma carta para essa igreja, para que eles continuem firmes na cooperação do Evangelho. Se você olhar o primeiro capítulo, você vai ver isso com muita clareza. Paulo dá graças a Deus quando se lembra daqueles irmãos que estão lá na cidade de Filipos, porque vocês são cooperadores do Evangelho. Vocês jamais viveriam isso que vocês estão vivendo agora, se não fosse pelo Evangelho. Paulo está dizendo isso a esses irmãos, e com essa carta, Paulo quer ajudá-los a viver ainda mais aliançados com Deus. Então ela serve muito apropriadamente para nós agora também, porque nós aqui precisamos ser orientados, precisamos ser confrontados e confortados por Cristo para viver mais ainda de acordo com a sua vontade. Então, dessa altura da carta, finalizando a carta, Paulo se lembra de agradecer aquelas pessoas que eram pobres, segundo o Coríntios 8 que nós lemos hoje. Eles eram pobres, mas se deram ao apóstolo, sustentando aquele homem, contribuindo com o seu ministério, não somente com as suas orações, mas com as suas posses. E Paulo se lembra de agradecer isso a eles. Olha, ninguém da Macedônia, ele disse lá em Corinto, ninguém da Macedônia se uniu comigo no tocante a dar e receber, somente vocês. Aqui também ele diz, somente vocês. E não é que a cidade de Filipos era mais rica e por isso ela se aliançou com Paulo para dar recurso para eles. Não era por causa das suas posses, porque eles tinham mais, eles tinham sobrando, e por estar sobrando eles deram. Não. Coríntios 8 nos fala que eles eram pobres, e eles fizeram muito além das suas posses. E aqui nesse texto a gente encontra dicas, encontra detalhes que nos revelam o porquê deles serem assim, e o quanto isso deve ser útil para nós, para encontrarmos também as mesmas coisas que os nossos irmãos do passado encontraram, para que eles se tornem contentes e generosos. Por isso, podemos resumir aqui o que esse texto está dizendo, o que esse bloco desse texto. A gente só lembra de tudo posto naquele que me fortalece, né? A gente só lembra desse trechinho. Parece que Filipenses todinho tem 2 versículos. Aquele que começou
a boa obra em sua vida, né? Versículo 6: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o Cristo de Jesus, e tudo posso daquele que fortalece. Mas Filipenses tem muito mais para nos falar. Mas o que esse texto, esse bloco que nós lemos hoje, quer nos dizer? Eu quero mostrar para os irmãos que esse texto está dizendo para a gente que a nossa alegria em Jesus se manifesta através do contentamento e da generosidade. Paulo está mostrando isso na vida dele e na vida daquela igreja, e com isso nos ensinando que a nossa alegria em Jesus se manifesta através do contentamento e da generosidade. Então, se tem uma falha no nosso contentamento, se não estamos contentes com a nossa vida agora, é porque nossa alegria em Jesus está com problemas. Se nós não somos generosos agora, com o recurso que nós temos agora, isso mostra que há problemas no nosso relacionamento com Cristo, e precisamos ir a Ele mesmo para sanar isso em nós. O contentamento e a generosidade revelam a nossa alegria no Senhor. Por isso ele disse: alegrei-me sobremaneiramente no Senhor. No Senhor. Paulo encontrou isso na sua vida. A alegria dele estava em Cristo, e não em situações, em circunstâncias, mas em Cristo. Por isso, em primeiro lugar, queremos dizer que o contentamento reside em pertencer a Cristo. O contentamento da sua vida agora, nesse momento, depois que você sair da igreja, chegar em casa, né, para comer aquele almoço requentado, que está lá te esperando, né, ou de ontem ainda, né, creio em Deus que seja só do almoço, né. Quando você chegar lá, você vai estar contente ou não, por causa de você pertencer a Cristo. Você vai encarar a realidade com contentamento ou não, se estamos ligados a Cristo, se eu pertenço a Ele, cada vez mais eu estou mais contente, apesar da minha situação, apesar da minha circunstância. Ele fala: olha, vocês renovaram o favor a meu cuidado, vocês tinham isso comigo antes, mas faltava a oportunidade de dar, e vocês fizeram. E ele volta para si e diz: eu digo isso não por causa da pobreza. Para mim essa é a frase mais importante desse bloco todinho. Ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele explica: eu sei estar humilhado como honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode alguém que, numa situação no passado, ele era honrado? Esse é Paulo. Todo mundo queria estar do lado dele, todo mundo queria ouvi-lo. Sentaram-se várias pessoas para ouvi-lo. Ele estava numa situação de honra, de privilégios, né? Ele estava numa situação de destaque, mas ele sabia viver naquela posição de destaque, de forma que o destaque não mudava ele continuava sendo Paulo de Cristo. E da mesma forma, quando ele passou situações de humilhação, quando ele foi preso por causa do Evangelho, e ele estava preso quando escreveu essa carta, ele estava em algemas, ele estava encarcerado, da mesma forma ele vivia uma circunstância totalmente contrária, da mesma maneira. Como pode isso? Como pode alguém olhar para a sua despensa e ver que tem tudo para passar o mês, já acabou o salário, né? Mas tem comida para passar o mês? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Então olha para a despensa, tem tudo lá. Estou bem, estou em paz, tudo tranquilo.
E aquilo não muda a pessoa, ela não se ensoberbece, não bate no peito, não olha com desprezo para aquele que tem menos. E da mesma forma, a mesma pessoa chegar no começo do mês, acabou o salário, porque nem teve salário, olhar para a despensa tudo vazio e continuar do mesmo jeito. Só é possível por uma ligação profunda com Cristo. Só é possível isso por pertencer a Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda qualquer circunstância. O versículo 12 é uma explicação, uma exemplificação de o que é. Ele desenhou para nós quais as circunstâncias que ele aprendeu a viver contente. E depois ele diz: olha, eu posso, não porque eu sou o cara, porque eu tenho a fé maior da minha igreja, eu subo o monte, eu desço o monte, ou eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, por isso que eu sou assim. Não. Ele fala: eu posso disso, porque Cristo, eu pertenço a Cristo. Cristo é meu dono. Cristo é meu dono. Eu conhecia Cristo. O contrário disso, meus irmãos, o contrário disso é a murmuração. É a pessoa nunca está contente, mesmo com a despensa cheia, ela fala: não tem leite condensado, moça, tem Itambé, né? E aquela furdunça dentro de casa, porque entrou Itambé, parece uma heresia, não entrou leite moça, né? E ela está contente, porque o feijão não é aquele feijão que ela queria, não é o arroz, né? Deus falou com o irmão ali, né? Não é aquele arroz parborizado, tio Arthur, rei Arthur, é aquele quebradinho de R$10, né? A pessoa não fica contente com a situação que está, não importa qual situação seja, ela não está contente. Quem é descontente em qualquer situação. Não importa se ela está com status ou sem status, ela está descontente, ela quer sempre algo mais. E se eu não estou contente com o que eu tenho agora, eu nunca vou estar contente com o futuro. Mas a gente compra a ideia do mundo. A gente compra a ideia do mundo, porque o mundo precisa de consumidores. Consuma, compre. Então, compre batom, né? Compre batom. Seu filho merece batom, né? Compre. Porque a sua felicidade está naquele pedaço de chocolate. Porque a sua felicidade está em ter tais e tais produtos. Ter aquela roupa, aquela marca, aquela bolsa da Vitor Hugo, né? Deus me livre, R$7.000 uma bolsa, né? Deus te livre, irmã. Mas nós precisamos entender que, se estivermos em Cristo, a gente vai ser liberto disso. Isso é uma tirania, meus irmãos. Isso é uma escravidão. É isso que lança almas, pessoas ricas, em profunda depressão, descontentamento, despropósito de vida. A pessoa tem tudo. Eu sempre lembro, quando eu falo desses assuntos, do Jim Carrey, que ele publicou isso há pouco tempo. O humorista Jim Carrey, do Máscara. Ele falou: olha, as pessoas deviam ter tudo que eu tenho, porque elas vão saber que não é nada disso que faz feliz. Dinheiro não traz felicidade, nem manda comprar, antes que você pense aí, né? Dinheiro, meus irmãos, só traz coisas, e coisas não preenchem o vazio da alma. Por isso Cristo se revela a nós como o servo humilde, o servo sofredor. Todo o Evangelho de Marcos mostra isso para nós. Nós já vimos isso aqui na igreja. A própria carta aos Filipenses tem um trecho lindíssimo que fala da humildade de Cristo, que está do capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Aquele que se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em figura humana, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte de cruz. É esse o Cristo que nos liberta das tiranias, dessas prisões de ilusão que o mundo e o diabo quer que a gente fique, e que o nosso coração acolhe.
E o nosso coração acolhe isso como se fosse uma verdade divina. Daí surge o evangelho da prosperidade, arquitetado não por Deus, que fala que você tem que ir a Deus para ter coisas. Não, nós não temos que ir a Deus para ter coisas, nós só precisamos de Cristo, nós só precisamos de conhecer a Jesus. Assim nós seremos libertos das prisões da nossa alma. Cristo quer nos libertar dos padrões mundanos, padrões de beleza, padrões de status, padrões de comportamento, padrões de modo, padrões de riqueza. O mundo quer dizer sempre para a gente: só quando você tiver aquele corpo escultural lá que você vai ser feliz, só quando você for daquele jeito é que seu marido vai te amar, né? Eu já vi isso. Esse outro que eu vou dizer: só quando você tiver um filho é que você vai ser completo. Você não precisa disso, você precisa de Cristo, de Cristo. Só quando você alcançar, superar as suas metas, alcançar os seus objetivos, é que você vai ser feliz. Não, mentira, nunca seremos felizes nessas coisas, nunca encontraremos preenchimento para a nossa vida nessas circunstâncias, A nossa felicidade está em conhecer a Cristo, em admirá-lo cada vez mais, em perceber que Ele é a preciosidade de Deus para nós, e que viver como Ele vive é a maneira correta de viver, não apegado às coisas. Se Cristo fosse apegado à sua grandeza, Ele desceria até nós para viver como nós? Se Cristo fosse apegado ao seu status, Ele desceria de Deus todo Criador, poderoso, para ser um humano, nascer de uma mulher, ter que usar fraldas, aprender a andar, papinha na boca, levar a tropeção, né? Ele viveria assim, simplesmente para nos amar, simplesmente para mostrar a graça e o amor de Deus. Se Ele assim faz, nós devemos fazer também, compreender que nós não devemos nos apegar às coisas que esse mundo tenta nos iludir, dizendo: tenha isso e seja feliz. De forma nenhuma. Enquanto isso, a Bíblia diz: olhe para Cristo e veja a vida, conheça o seu Redentor, seja humilde como Ele é. O seu Redentor é humilde, e se alegre em ser como Ele é. Lá em Romanos capítulo 8, eu tenho lembrado tanto desse texto aqui com os irmãos, nas pregações. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a salvação consiste nisso, em sermos como Cristo é, não sermos como o mundo caído é, não andarmos com a mente que o mundo tem, mas sermos renovados, transformados, regenerados, para sermos como Cristo é, porque Cristo é o verdadeiro homem, Cristo é o verdadeiro humano, a verdadeira pessoa é Cristo. Nós somos destoantes do padrão celeste, e é esse padrão que deve nos impulsionar a viver, não um padrão mundano, não um padrão que frutifica, que tem obras, que tem manifestação no mundo afora, mas o padrão que surge das Escrituras para a nossa vida. Esse é o padrão.
E as Escrituras não garantem a nós, de forma nenhuma, posses nesse mundo, mas posses eternas, mansões celestiais. A nossa herança está no céu, como diz a carta de Pedro, no seu primeiro capítulo. A nossa herança está na mão de Deus. A nossa herança não está nas circunstâncias da terra. Então não crie essas expectativas, não caia no canto da sereia, de que você vai ser feliz com isso ou aquilo. Você só vai ser feliz com Cristo. Cristo vai tapar o vazio da sua alma, e Ele quer nos livrar dessa tirania das expectativas, da tirania das ilusões, dos padrões mundanos. Ele quer tirar você da tirania das circunstâncias. Por isso Paulo podia passar pelo que passou. O seu contentamento estava em pertencer a Cristo, e não a pertencer às coisas, às circunstâncias, a ter ou não ter, a ser ou não ser. Pouco importa. O que importa é que o Evangelho seja pregado e Cristo seja glorificado. Por isso a nossa alegria se manifesta, a nossa alegria em Cristo se manifesta através do contentamento e também da generosidade. E a generosidade que a igreja que manifestou, a igreja de Filipos manifestou, está aliançada na confiança em Cristo. Se o contentamento está em pertencer a Cristo, em perceber a sua posse, em ser possuído por Cristo, em estar debaixo do seu senhorio, a generosidade está aliançada com uma confiança em Cristo. A quem você pertence, ninguém vai te tirar da mão dele. Nós lemos em João hoje, João capítulo 10, quem Deus Pai deu a Deus Filho, ninguém arrebata da sua mão. Nossa salvação é um projeto de Deus, não é um projeto nosso. Nossa salvação não depende de nós, depende de Deus. Toda a nossa segurança de salvação está vinculada única e exclusivamente a uma pessoa, o nome dela é Jesus. Jesus. E por causa da salvação dele aplicada em nós, quando ouvimos a sua palavra, somos convertidos a ele, tornamos obedientes a ele, recebemos um novo coração que frutifica em obras que demonstram que somos dele. Assim percebemos que estamos aliançados com esse dono da história. Dono da história. Nossa salvação está segura nas suas mãos. Logo, a nossa vida está segura na sua mão. Por isso ele disse no começo da carta aos Filipenses: olha, aquele que começou a boa obra em nós, vai terminar. Vai terminar. Ele não disse: olha, se vocês se comportarem bem, Cristo vai terminar a boa obra em vocês. Nunca disse isso. Mas ele disse: aquele que começou uma obra em vós, vai completá-la até o grande dia. É certo, é certeza. E por saber que a nossa vida, a nossa história, os nossos dias pertencem a esse Senhor bondoso que nos garante vitória final, nós temos um coração grato e generoso. Eu posso dar, porque eu não pertenço às coisas que tenho. Deus me deu para servi-lo com elas, através delas. Por isso Paulo diz: todavia fizeste bem associando na minha tribulação. E sabeis também vós, aos Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Vocês até ajudaram a igreja da Tessalônica. Vocês deram o que eu precisava, e isso foi abundante. Epafrodito passou para mim, e eu sou grato a Deus. A igreja manifestou que ela está aliançada numa confiança em Cristo. Uma igreja perseguida, uma igreja massacrada, uma igreja sofrida, uma igreja cercada de gente hostil, com recursos limitados, mas confiante em Cristo. Isso faz a diferença. Irmãos,
Às vezes a gente pensa nisso, olha, quando a gente tiver uma arrecadação maior, a gente vai poder fazer mais. A gente precisa de mais confiança em Cristo. Eles não tinham grandes arrecadações e faziam muito, sustentavam missionários, ajudavam outras igrejas. E Cristo nunca o desamparou. Eles foram os únicos que se associaram em dar e receber. Eles aprenderam a confiar em Jesus desde a sua plantação, desde quando eles começaram a se reunir. E eles nunca perderam essa visão. Eram cooperadores com o Evangelho. E essa é a diferença. Eles cooperavam com o Evangelho. Não é o Evangelho que cooperava com a vida deles, a mentalidade deles não era o contrário do que é hoje, em muitos lugares, de que o Evangelho vai cooperar comigo, eu preciso de algo para eu ter mais. Você não precisa de Deus para ter mais, você precisa de Deus para aprender a ter menos, porque quando nós damos, nós estamos tendo menos, não é verdade? Eu tenho os 10, dei 2, fiquei com 8, fiquei com menos. Por isso que eu preciso de Cristo, porque só Ele me ensina isso, porque o mundo me ensina, pegue 2 emprestado e não pague, fique com 12, que importa que ele vai ficar com 8, você com 12, não tem problema, né? Dê um jeitinho, e nós vivemos muito isso no nosso Brasil, dê um jeitinho, e fique com um pouquinho, fique com um troco, né? Fique com um troco, fique com o que você conseguir pegar. É só ter uma crise política, policial aí, que parece que todo mundo vira assaltante de casas, de magazines aí, Casa da Bahia, etc e tal. Vocês lembram que nós passamos ano passado, nós passamos ano passado, de repente, um monte de ladrão, todo mundo virou ladrão, até apareceu a foto de um pseudo pastor lá em Cachoeiro, carregando a máquina de lavar nas costas. Não é bem assim, você estava ajudando um irmão, tipo assim, falou depois. Enfim, nós não devemos ir ao Evangelho para ele ser uma ajuda na nossa vida, nós devemos nos entregar ao serviço desse Evangelho, e essa igreja entendeu isso. Eles eram cooperadores com o Evangelho, não o Evangelho era cooperadores com eles. O Evangelho os fazia servos, porque o seu Senhor era servo, o seu Senhor era um servo humilde. Por isso a generosidade dos filipenses está firmada numa confiança de pertencer a Cristo. Eu pertenço a Cristo, eu sou dele, e por isso eu posso ter menos para cumprir a sua vontade. Eu posso abrir mão do que tenho agora para que meu irmão seja abençoado. Eles não tinham a admiração do mundo, o mundo os odiava, eles não tinham apoio aos subsídios de governos, mas eles tinham a Cristo. Logo, os seus bolsos serviam ao Evangelho, e as suas vidas eram todas dele. E eles se associaram numa relação de dar e receber. Eles davam-se ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo dava-se a eles. Da mesma forma, eles recebiam do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo recebia deles. É uma relação de dar e receber, né? Não é uma relação de ganha-ganha, né? de toma-toma, né? Eu tomo daqui, você toma dali, a gente fica nessa guerra, mas é de lucro para todos, de lucro para todos, porque quem está lucrando com isso é o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, um texto tão belíssimo para nós, que tem tanto a nos dizer, o que Cristo nos capacita a ser, o que Cristo de verdade nos capacita a viver, o que Ele nos fortalece para enfrentar, são essas circunstâncias. Ele nos fortalece a ser contentes a despeito da circunstância. Ele nos faz ser generosos, mesmo quando temos pouco, porque Ele é tudo para nós. É isso que podemos em Cristo, que nos fortalece. É isso que somos capacitados pelo Espírito de Cristo.
pelo Espírito Santo de Deus, a sermos como Ele é. É para isso que nós somos predestinados, para sermos a imagem do Filho de Deus, e Ele seja um irmão nosso, sejamos semelhantes a Ele. Pertencer e confiar em Cristo, é disso que nós precisamos. Ele tem as nossas vidas na sua mão, ninguém nos arrebatará, ninguém vai nos tirar da salvação, né? Por isso Paulo fala lá, quem nos livrará, né? Quem poderá nos acusar? É Deus que nos justifica, Ele é por nós, quem será contra nós? Nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus. E isso está enraizado no coração daqueles crentes, e deve frutificar em nosso coração, que também deve crescer em nosso coração. É isso que nós devemos cultivar. E se nós estamos murmurando, irmãos, e sofrendo, irmãos, por causa das circunstâncias, isso é o nosso antídoto, é o nosso antídoto, é Cristo, conhecê-lo mais, lembrar sempre, minha vida pertence a Cristo, isso não escapou do seu controle, eu pertenço a Ele, Ele está no controle da minha vida. É isso que vai nos acalmar no dia que está tudo dando errado. Deixa dar errado, que não seja por nossos erros, hein? Mas pense, eu pertenço a Cristo. Quando você ouvir um não, quando eu tiver um prejuízo, maior é aquele que me tem, maior é o meu tesouro é Cristo. Assim fica mais fácil até perdoar, irmãos, porque a gente olha, e perdão e ofensa é sempre uma questão de dívida moral, né? Alguém te ofendeu, te tirou moralmente, é uma coisa que você acha que é sua, então você fica sem aquilo, então você não consegue perdoar a pessoa. Mas quando você olha para Cristo e vê o que Ele fez por cada um de nós naquela cruz, a gente pode perdoar. Ele é meu tesouro, Ele é meu consolo, e por isso eu posso viver contente até com essa ofensa. Eu posso viver contente sem ter aquilo que eu acho que eu deveria ter. Eu posso viver contente e generoso, mesmo tendo tão pouco, porque tudo que eu tenho é Cristo, e agradá-lo é o que eu mais quero. Louvá-lo, agradecê-lo é o que eu mais quero. Isso tudo redundou em gratidão, irmãos. É uma carta cheia de gratidão e alegria. Sempre que me recordo de vocês, eu agradeço a Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, capítulo 1, versículo 3 a 5. E é isso que nós precisamos atender. Tudo coopera para o propósito de Deus na nossa criação, de nossa criação. Você não é um fruto do acaso, você não é fruto da evolução, você é fruto da criação de Deus. Você é fruto a sua vida tem um propósito diante de Deus. Você foi criado para um fim, e este mundo caído nos impede de viver esta finalidade. Por isso precisamos de ir a Ele para encontrar redenção, para encontrar remissão e sermos colocados no seu plano, para encontrarmos a alegria da nossa vida. Enquanto a nossa vida não estiver sintonizada com os propósitos de Deus para nós, nós não encontraremos alegria e contentamento. Nós encontraremos murmuração e avareza, retendo tudo para nós, sendo incapazes de compartilhar. O que fazer diante disso tudo, irmãos? Porque dessa ninguém escapa. Dessas, né? Ninguém escapa diante disso.
aquele que nunca viveu, nunca murmurou e nunca quis reter, atire a primeira pedra. Todos nós precisamos de ir a Cristo para buscarmos melhorias nesse aspecto, buscarmos mudança nesses aspectos, de contentamento e de generosidade. Quando nós encontrarmos essas mudanças, nós vamos encontrar alegria de vida, de propósito, de sentido para a nossa existência. Vamos buscar juntos, vamos orar ao nosso Deus. Baixe a cabeça. Pai de amor e de imensa bondade, obrigado por nos constranger com a Tua palavra. Obrigado por nos mostrar que é possível viver, sim, contentes com o que temos agora. Obrigado, Senhor Deus, por nos revelar que, se estivermos unidos a Ti, nós podemos passar por situações adversas e ainda assim vivermos alegres em Ti, Senhor, contentes. Obrigado, Pai querido. Nos leve a isso, Senhor Deus. Nos leve a isso, Senhor Deus. Nos livra da tirania dos padrões, da tirania da felicidade no depois, no amanhã, na próxima aquisição, no próximo objetivo, na próxima meta alcançada. Nos livre dessa tirania, Senhor. Nos liberte das circunstâncias, Pai. Firma a nossa vida em Ti, para que possamos viver contentes em qualquer situação, fortalecidos por Ti mesmo. É isso que a Tua palavra diz, eu acredito nela. Eu sei que isso pode operar em nós agora também, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. O Senhor não nos deixou órfãos, desamparados, mas o Teu Espírito está em nós, está aqui para nos transformar, está aqui para nos mudar, para nos podar, para nos incentivar, para secar os nossos olhos, quando encontramos tristezas dentro de nós, Senhor Deus. Tira-nos, Senhor Deus, da depressão, tira-nos da tristeza, Pai querido, por não termos isso ou aquilo, e nos leve à alegria por pertencermos ao Senhor. Nos leve, Senhor Deus, a uma generosidade que flua de uma certeza de a nossa vida estar confiada às Tuas mãos, e que a nossa história não escapa, Senhor Deus, aos Teus propósitos, que tudo que temos vivido, que tudo que tem nos sucedido no dia a dia, de segunda a sexta, no nosso trabalho, Senhor Deus, na escola, nos cursos, tudo tem acontecido ali para nos empurrar para perto de Ti. Então, Senhor Deus, nos leve para perto de Ti, para essa certeza profunda, para que a gente possa ser generoso, Senhor Deus, com quem o Senhor quer que ajudemos, generoso com a dor do próximo, generoso com a necessidade daqueles que estão ao nosso redor, muitas vezes necessidade de um abraço, Senhor. Permanecemos de braços cruzados enquanto pessoas sofrem, choram por não ter ninguém para abraçá-los, para amá-los, para ajudá-los a sair dos seus charcos de lodo, das suas depressões, das suas tristezas profundas. Ó Senhor Deus, faça-nos ver aquilo que o Senhor fez conosco ao nos livrar das nossas doenças, para que possamos também livrar outras pessoas de suas prisões. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós somos o Teu povo, e as Suas ovelhas ouvem a Sua voz. Suas ovelhas Te pertencem, Senhor Deus. Faça-nos ouvi-los, Senhor Deus, em nome de Jesus. Obrigado por esse povo que se ajunta aqui. Obrigado por cada família aqui representada. Algumas famílias passando por momentos difíceis. Seja, Senhor Deus, gracioso com cada um de nós, e nos ajude a nos livrar daquilo que nos aprisiona,
para vivermos com contentamento e generosidade diante de Ti. Tem compaixão de nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém.